Já Esse está. nosso, esse nosso trabalho de hoje, ele me foi inspirado e foi desenvolvido a partir do nosso último encontro, que foi presidido por mim. E aí, por conta dos comentários que foram acontecendo, por conta de algumas inspirações que foram nos ocorrendo, quando acho que foi o Marcelo que sugeriu, bom, quando eu me apresentei para esse trabalho, a coisa ficou mais aflorada, então eu achei que era um bom momento para tratar do assunto que eu quero tratar. E como ele tem muito a ver, né, nós vamos até voltar um pouco ao trabalho que nós apresentamos na última vez, que foi o movimento espírita, falamos do movimento espírita brasileiro, e como ele tem muita relação, nós vamos começar com o vídeo que nos foi sugerido, com o qual nós encerramos aquele trabalho, porque ele é muito pertinente. Então, e é um vídeo muito bonito, acho que foi a Carmen que sugeriu, ele é muito bonito, a canção é muito bonita e muito pertinente com a abordagem que nós vamos fazer hoje. Então, eu já posso compartilhar, não? Não fiz, não deu para fazer muito, caprichar muito, então eu não sei, pode ser que hajam algumas falhas, alguns acidentes aí no percurso. Vocês vão adredemente me perdoar, tá certo? Nós vamos compartilhar, nós vamos, depois do vídeo, nós vamos dar início e teremos um momento para a análise de uma página, que já é o início do nosso trabalho, a análise de uma página. Então, algumas pessoas já estão previamente designadas para fazer um breve comentário, são 2 minutos, e quem mais sentir vontade de fazer esse comentário, eu acho até legal que façam então um comentário acerca da página que nós vamos exibir. Tá bem? Então, posso compartilhar? Pode. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil.
Bem, meus amigos e minhas amigas, iniciando o nosso trabalho, nós lembramos que o Criador, na sua infinita bondade, criou-nos à sua imagem e semelhança, em espírito e verdade, para sermos felizes, para sermos co-criadores do universo. Mas Deus nos impõe, pelo menos, nos impõe uma condição, né? Um dos poucos determinismos que nós observamos na vida. Progredir. E aí, para progredir, nós precisamos viver em sociedade, que significa viver a vida de relação. Nós somos seres relacionais. Portanto, nós precisamos interagir, nós precisamos estar juntos, nós precisamos, para progredir, inclusive, investigar. Eu não tenho dúvidas de que o amar ao próximo como a nós mesmos, que está lá na primeira revelação, aliás, o amar a Deus sobre todas as coisas, que está na primeira revelação, o amar ao próximo como a nós mesmos, que está na segunda revelação, está relacionado a isso, sugere vida de relação. E lá, na terceira revelação, deixa eu ver aqui por quê. Tá. Os benfeitores espirituais nos impõem, né? O Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, ele nos dá um comando. Ele fala... deixa eu tirar aqui a minha cara. Ele nos fala que um comando ele nos dá, ele fala dos ensinamentos, mas, na verdade, a gente percebe que é um comando. E ele fala para nós, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Mas, se a gente perceber bem, está no imperativo. É um comando que nós não devemos, eu diria, não devemos fazer de outra maneira. Temos que atender esse comando. E aí, atendendo a esses comandos, nós trouxemos para o nosso estudo de hoje uma proposta, tá lá, uma proposta de mudança de paradigma. Nós vamos desenvolver aqui umas ideias juntos e, ao final, nós pretendemos trazer uma proposta de mudança de paradigma. Ela estava aqui na reunião e não sabia ainda. E aí, então, nós trouxemos, porque os benfeitores da humanidade continuam insistindo nessa proposta de que nós devemos continuar caminhando, estudando, buscando. E aí, o Bezerra de Menezes, um dos enviados de Deus à Terra, discípulo de Ismael, nós vamos ver isso, ele traz uma mensagem muito interessante que nós vamos ver agora, e com essa mensagem nós daremos o pontapé inicial do nosso estudo da noite. Vamos ver aqui se vai entrar direitinho. Abre o microfone. Jaqueline, liga para nós aí, por favor. Lê os 2 primeiros parágrafos, por favor. Tá. Depois Patrícia, depois Carmen. E aí vai na sequência aí, gente. Filhos, nosso campo mental guarda vasto acervo de possibilidades, necessitando beneficiamento a fim de se revelar consciente e justo a serviço da evolução. No afã de assimilar experiências, após tantos anos de aprendizado em níveis primários, quando as circunstâncias nos conduzem em suas correntes misteriosas e sábias, eis que a cultura variada da Terra, fruto das vivências humanas em diferentes patamares evolutivos, mas as investidas espirituais da genuína revelação, pulula na palavra, na conduta, nos hábitos, registrados por muitos meios, a favorecer a permuta de valores que tanto nos alimentam as almas em lutas pelo progresso. Esse terreno diversificado de troca e integração
a se definir como meio social e cultural de experiência humana, merece por isso mesmo, como diminuto universo em expansão, ser estudado, analisado, apropriado no que tem de melhor, dentro dos parâmetros que a consciência desperta já nos estabelece ao ser. É para ir dando sequência, Júlio? Não era melhor comentar agora, não, esse parágrafo inicial, não? Olha, a ideia, Carmen, é que nós façamos toda a leitura. Toda a leitura. Aí Beleza, depois aquelas pessoas já designadas começam para motivar os demais, entendeu? Então tá bom. Roteiro da luz. Conhecer, meus filhos, significa avançar, liberando-se de padrões menores, o que promove a criatura a novo plano de sentimentos e de aspirações superiores. Estudar dessa arte faculta-nos a ciência da vida, de nós mesmos, de Deus. Sem a prerrogativa do estudo. Continua aí, está cortado. Sem a prerrogativa do mente. Isso, vai. Sem a prerrogativa do estudo, que nos ilumina a mente e nos... Gira ele. E nos sensibiliza o coração, o viver se restringiria ao domínio dos instintos brutos que definem ciclos primitivos de existência, como lei primeira da criatura inconsciente, fadada a experimentar-se em faixas de submundo, até que seu psiquismo, amanhado, dinamizado por semelhantes registros, apresente-se capaz de maior assimilação e dedução do que encontre na jornada existencial. Quem lê agora? A arte e obra espírita. Com o espiritismo, a humanidade atinge o apogeu de suas pesquisas, análises e experiências de tudo. Isto porque a terceira revelação divina, formulada em tríplice aspecto, numa conjugação harmônica ímpar entre o mundo espiritual e o mundo material, representa a base científico-filosófica de uma nova etapa de experiências humanas, em que o aspecto religioso atende, sem quaisquer notas de incoerência ou desarmonia, aos imperativos de ascensão espiritual do orbe. Essa é a parte mais legal, gente. Mas o quê? Por favor. Alguém leia. Outro. Nosso dever de espíritas conscientes. Nosso dever de espíritas conscientes. Assim, estudo do mecanismo vivencial de nós mesmos, de Deus, com toda a correspondência que interliga esses temas, torna-se dever de quantos abraçamos o Consolador prometido por Jesus. Quando Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, sem os quais não atingiremos a plenitude em Deus, Allan Kardec e os lídimos ceareiros que lhe secundaram fielmente os trabalhos de escola a benefício da humanidade, consubstanciam insofismavelmente a chave bendita para aquele acesso ao todo sábio da criação. O estudo, portanto, a tangência que o caracteriza na Terra, quando não somente leitura, mas interpretação fecunda, e não somente esta, mas viva sensibilização da alma, ser-nos-á lance decisivo no plano das aquisições definitivas do espírito, dotando-o dos instrumentos imprescindíveis à jornada, com a libertação real de suas faculdades, por muito tempo atadas à ignorância e aos vícios atávicos dos homens pretensiosos. Estudar, meus filhos, é viver.
Então, veja que mensagem linda e que incentivo para que nós continuemos a investigação, a pesquisa, né? Quem é que gostaria de começar, então, a comentar essa página? Eu vou tentar situar aqui a nossa página, na página, no trecho em que a pessoa for comentar. Quem é que começa? A Carmen estava com muita vontade. Carmen, qual foi o trecho que você escolheu? Nem tanto, esse texto é bastante difícil. Vamos começar do começo, né? Você vai lá em cima, então? Bezerra vem nos dizendo que o nosso campo mental guarda um acervo enorme de possibilidades a serviço da evolução. Quer dizer, na nossa mente, no nosso campo vibratório, nós temos um acervo de possibilidades a serviço da evolução. E que essas possibilidades, como é que elas vão atender às necessidades de progresso, já que o progresso é lei natural, é lei divina? É através da troca de experiências, do compartilhamento do nosso aprendizado. E ele coloca ali que a gente vem aprendendo em níveis primários, quer dizer, coloca para a gente, na real, que o que a gente sabe é bem pouquinho, né? O que a gente já conhece, não é isso? E diz que esse compartilhamento nos diferentes níveis, ou seja, das nossas experiências próprias, das nossas vivências, né, da troca com os outros, e também fala das revelações espíritas que vão chegando, né? Que a gente recebe, as informações que a gente recebe do outro plano, tudo isso vai nessa troca, que vai nos enriquecendo uns aos outros, isso vai contribuindo para atender a nossa necessidade de progresso. E diz que esse quantum de possibilidades, de troca, de integração, merece ser estudado até onde a nossa consciência já desperta nos permita. Ou seja, que a gente deve dedicar, enquanto espírita, que é nosso compromisso, né? Até onde a gente possa, até onde a gente já tenha condição de compreender, nos dedicar ao estudo dessas possibilidades que a gente tem e que se traduzem, que crescem e que se avolumam na medida em que a gente se relaciona e troca e compartilha. Tá bom? Muito interessante. Né? Não, é uma página esplendorosa, nos Muito incentivando linda. a buscar, a investigar, a estudar, a ampliar a nossa capacidade intelectiva. Nós não podemos ficar presos, nós não podemos, naqueles, como ele diz, né? Naquelas posturas atávicas que nós tínhamos lá no passado. Interessantíssimo. Quem é que pega daí? Deixa eu só falar só mais uma coisinha. Você extrapolou não pode estudar. Oi? Não. Quando eu estava lendo essa página, eu me reportei justamente ao que você colocou lá, a fala do Espírito de Verdade, quando ele coloca amai-vos em primeiro, né, e depois instruí-vos. Uhum. Mas isso aqui clareou pra caramba que o nosso amor ainda muito contaminado pelo egoísmo, que ele só vai se aperfeiçoando na medida em que a gente vai se instruindo, que a gente vai estudando, que a gente vai se conhecendo a vida de relação com os outros, até chegar ao Criador. Porque eu não vou falar, senão eu vou pegar a parte dos outros. Mas é uma página esplendorosa. Quem é que pega daí? Pegando esse gancho que ela acabou de falar aí, eu queria lembrar, quando ela acabou de falar, eu lembrei de Jesus falando. Peraí, Janaína. Ela acabou de falar e você lembrou ou alguém soprou aí para você? Alguém pode ter soprado, mas eu não sei quem, não. Vamos lá. Pronto, já até sumiu. Quando Jesus disse, gente, agora sumiu mesmo. Tá vendo? Eu fui atrapalhar. Pois é, cortou, mas ela vai voltar. Vamos voltar, então, lá no início, porque quando você começou a ler, teve uma parte que você disse assim, conhecer, avançar, liberando-se de padrões menores. Aonde está? Então, está lá no início, está aqui no início também. No segundo parágrafo, não é? Isso, acho que no segundo parágrafo. E é nesse momento aí que a gente se libera dos padrões menores
é quando a gente se desintoniza, né? Sai da sintonia das vibrações que nós vivíamos, que a gente tinha prazer, né? E a gente, com o conhecimento, a gente cresce, evolui, e como Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, o conhecimento, né? E estudar é viver, ou seja, viver realmente, né? Porque muita gente vive, pensa que vive, mas está sobrevivendo. Ela sobrevive. Ela não vive realmente. Ela não tem a real consciência do que é realmente viver, né? Então, é um patamar além. E esse texto também nos convida a filosofar, né? É verdade. A questionar. Investigar, questionar, exatamente. Isso, questionar sempre, sempre, porque ninguém é dono da verdade, só existe um que tem essa verdade toda sobre ele, né? Que é Deus, e que é Jesus, quando personificou a imagem de Deus, quando personificou o amor de Deus na Terra. Era isso que eu queria dizer. Muito bem lançado, Carmen, muito bem lançado, Janaína. Quem é que pega daí? Agora é o André. Na verdade, vou ainda estar nesse contexto, porque esse início realmente é muito interessante, porque quando é espírita, a gente aprende que não estamos aqui a passeio, e que o nosso principal objetivo é sair dessa vida, dessa existência, melhor do que quando aqui chegamos. Ou seja, é evoluir, é aprender para poder ajudar. E também isso de se melhorar. Por isso, o autoconhecimento, o trabalho, né, em se modificar, ele deve ser constante, porque a partir do momento que a gente identifica em nós as nossas dificuldades e trabalha sem cessar para se melhorar, isso vai facilitar, né, a sua vida com aqueles, né, que estão ao nosso redor. E segundo Haroldo, a gente sempre fala isso aqui, né, ele diz: eu estou convicto que a minha encarnação, o meu objetivo com os meus. E aí, foi a Carminha, ou Patrícia, não estou lembrado, ou Tereza, não importa, que o objetivo da encarnação, quando ele diz com os meus, não só família, mas como o nosso grupo aqui também. Então, quando ele diz aqui, por exemplo, né, nosso campo mental guarda vasto acervo de possibilidades. Ora, nós estamos, né, já reencarnando várias e várias e várias vezes, e com isso nós trazemos no nosso campo mental o nosso arquivo do conhecimento adquirido. Então, é interessante, necessitando beneficiamento, a fim de se revelar consciente. Ou seja, nós precisamos nos conhecer para que esse arquivo, né, para que esse vasto conhecimento em nós, que está arquivado na nossa mente, possa aflorar para serviço da evolução. Porque, às vezes, determinadas situações numa presente existência nos é dado conhecer, bem, já conhecemos, né? Exemplo, né? A mãe veio nessa atual encarnação analfabeta, mas somente nessa encarnação. Ou seja, ela veio e trouxe uma mensagem, né? E aí, Divaldo até diz numa das suas palestras que ela precisou vir nessa encarnação, né? Analfabeta, para poder se ajustar com a lei divina. Então, todo esse acervo de possibilidade, de conhecimento, está no nosso mental, que necessita de nós para que ele aflore para a evolução nossa, mas principalmente nossa, mas também, né, do coletivo, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão próximos a nós. Porque se a gente começar a mudar a nós mesmos, isso começa a virar uma pandemia. A gente contagia e contamina o próximo para que se repita, né? E aí sim a gente chegar realmente num plano de regeneração.
É interessante, André, quando ele fala ali, né? O nosso campo mental guarda um acervo, mas depois, mais abaixo, ele vai falar que esse acervo ele foi amealhado nas infinitas, na nossa infinita existência, na nossa, vamos dizer assim, série evolutiva, desde lá do mineral, quando usávamos só as forças de atrações, né, que vem ocorrendo a formação desse acervo. Né? Passamos pelo vegetal, passamos pelo animal e fomos formando esse acervo até chegar a esse estágio que ele vai falar ali depois, que nós já lemos, da mente mais liberta, né? De consciência. E aí sim, a gente começa um novo processo, a gente começa beneficiar esse acervo para que a gente possa, então, continuar na senda da evolução. Quem é que pega daí? Beleza. Eu vou passar. Vai passar? Eu vou deixar para comentar lá na parte que... Não, a parte a gente vai para a parte que você quiser. Ah, então tá. Onde é que você quer que eu leve? Eu queria que você mostrasse... Eu quero que você mostre a parte da... Lá no final. No final. A nossa consciência... Nosso dever de espíritas conscientes. Nossa, exato, é legal. Porque isso aí vai fechar, inclusive, com o propósito do nosso estudo. Vamos lá. Essa parte aí, né? Eu lembrei daquela parte de Jesus que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele trata dessa questão também aqui. Quando nós nos afastamos do Evangelho do Cristo, quando nós nos distanciamos do Evangelho, nós nos distanciamos do nosso caminho evolutivo. Isso aí é fechado, fato. Isso aí não é fato. Né? E abraçar o Consolador prometido vai além, né, da teoria, vai além do que a teoria, do que os estudos nos fornecem. Na verdade, o que é que a gente tem que fazer através da teoria? É internalizar, né, para que a gente possa ter essa consciência. Né? E aí, toda vida que eu tenho alguma dúvida, quando eu digo eu, não é eu, né? É nós. Toda vida que a gente tiver uma dúvida, eu digo eu porque pesa mais, né? Mas na verdade é nós. Toda vida que nós temos dúvida do nosso comportamento moral, eu pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? E aí me veio vários exemplos, mas eu vou citar só 2, né? Que eu anotei aqui. Cristo se venderia por algumas moedas? Aí a gente responde, não. Pelo contrário, ele foi vendido. Né? E tem uma outra que eu achei legal aqui. Jesus defenderia a ideia que bandido é bandido morto. Bandido bom. Né? Bandido bom é bandido morto. Aí eu lembrei daquela passagem quando ele estava na cruz e disse, né? Hoje, na verdade, eu vos digo que hoje estarás comigo ao lado do Pai. E aí eu vou mais aqui não vou me demorar muito não, Júlio. Aí eu digo, na verdade, nós como espíritas, né? Nós como espíritas temos o dever moral de sermos conscientes diante das situações que a vida nos apresenta e fazermos o melhor, né? Então, o que é
que muitas vezes nós estamos fazendo, né, no nosso dia a dia. Que comportamentos são esses que estamos tendo? É esse dever, é essa consciência espírita que nós temos que internalizar e colocar no nosso dia a dia. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Então, a gente percebe, né? O Bezerra de Menezes, dentro de tudo que a Teresa falou para nós, ele chama a nossa atenção, né, para o estudo do mecanismo vivencial de nós mesmos, de Deus, com toda a correspondência que interliga esses temas, torna-se dever quando abraçamos o Consolador prometido. Então, está ali, ó. Enquanto espíritas, não podemos nos deixar, vamos dizer assim, permanecer na zona de conforto. Não é? A busca, a pesquisa, a vida de relação tem que ser uma constante na nossa vida. Quem é que pega daí? Marcelo Berlim está com a mão levantada. Marcelo Berlim, por favor. Pegando um pouco, né? Qual o trecho que você escolheu, Marcelo? Júlio, a frase que eu escolhi para comentar é exatamente isso. A frase que eu escolhi para comentar é exatamente essa. Assim, o estudo do mecanismo vivencial de nós mesmos é exatamente essa frase. Esse Porém, parágrafo, né? Me ouvem bem? Me ouvem bem? Eu te ouço, mas se você chegar ao microfone, acho que vai ser melhor, Marcelo. Eu estou ouvindo bem. Se por acaso a internet começar a falhar, eu vou tirar a tua imagem, tá? Eu nem sabia que estava com a imagem. Vou tirar já a imagem aqui. Então, olha só. Eu queria, antes, fazer uma pequena reflexão daquilo que a Teresa acabou de falar, porque é exatamente o parágrafo de baixo, que hoje, com os estudos que eu venho fazendo, eu acho muito importante a gente fazer essa colocação, né? O que o Cristo faria. Mas eu não a faço mais. Hoje eu procuro saber por que é que eu estou produzindo esse comportamento. Quando o Haroldo diz que a gente está há 3.000 anos errando as mesmas coisas, e quando a gente estuda Joana, dizendo que, na verdade, a gente é uma sucessão de comportamentos programados, por que é que eu estou produzindo esse comportamento? Seja ele do que... O que me leva a incorrer nos mesmos erros? E aí, agora eu vou comentar o de cima. O que a gente percebeu, né? Estudando esse mecanismo vivencial, a gente, por falta de profundidade da nossa alma e por falta da gente querer entender um pouquinho mais, a gente fica muito na superficialidade dos conceitos. E quando ele diz que esse estudo, por quê? Porque Joana prepara, né, lá desde o homem existencial, desde aquilo tudo, é tão profundo a gente entender as camadas da psique, por que eu produzo determinados sentimentos, por que as emoções me afloram de forma assim, assada, que quando a gente não entende como é o processo, a gente vai continuar remando em círculos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar uma estrutura que é de fora para poder combater o que está dentro. Quando, na verdade, a gente precisa entender o que está dentro para poder fazer o melhor para fora. Ele diz assim é o dever do espírita consciente. Se ele diz que existem espíritas conscientes, existem, então, espíritas de diversos matizes. Assim, o estudo do mecanismo, a mecânica, o funcionamento, a engrenagem vivencial de nós mesmos, de Deus, com toda a correspondência. Agora que fica aqui, que fica mais legal. Correspondência que interliga esses temas. Que temas? O mecanismo de Deus e das suas relações. Torna-se dever de quanto abraçamos o Consolador prometido por Jesus. Bom, à medida que eu venho estudando coisas fora, né, fora de doutrina espírita, e Joana de Ângeles vem corroborando. Por quê? Diz lá, a doutrina espírita diz que para ser uma verdade universal, ela há de aparecer através de diversos médiuns que não se conhecem em diversos pontos do mundo.
E hoje nós temos várias religiões co-irmã trazendo informações sobre o autoconhecimento, mas muito mais do que isso. Porque o autoconhecimento é meio que um chavão. Sim, mas e aí? Como é que você faz? Quais são as habilidades que você precisa Marcelo, desenvolver? não só as religiões co-irmã, mas outros ramos do conhecimento, não é verdade? Era disso que eu queria falar. Exatamente. Perdão, hoje nós temos aí, nós temos vendo os profissionais de áreas determinadas que estão nos ajudando a aprofundar, a sair dessa superficialidade. E aí eu começo a entender que o que eu vivi de 1 ano de idade até os 8, 9 tem condicionado toda uma existência. E se eu não consigo retornar ao passado para ressignificar, se eu não entendo nem o que é isso, eu vou... Marcelo, mas mesmo sem isso, não dá para evoluir, não? Dá e muito. Mas se você entender o mecanismo, é como aquele companheiro que está numa Ferrari, mas se ele não sabe usar, ele vai andar a 50, 60. Ferrari é para andar um pouco mais. Então, hoje, o que a doutrina vai falar aqui embaixo, que traz essa coligação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a gente pode avançar muito mais rápido. Chico, se eu estiver equivocado, me corrijam, quando encarnou, veio para psicografar algo em torno de quase uns 100 livros. Chega aqui, o danado mineirinho, e psicografa mais de 400. Isso quer dizer o que para a gente? Que ele potencializou. Se a gente pode assim brincar, né? Se uma encarnação ele poderia psicografar 100 livros, se ele psicografou 400, ele avançou 4 encarnações. Então, nós podemos, se entendermos como funciona a psique humana, calcado em Joana de Ângeles, trazendo aqui para o nosso amigo Bezerra de Menezes, avançar, desde que a gente não queira ficar no campo do raso. Muito importante, muito interessante. E aí eu também chamo a atenção que, enquanto você falava, eu dava uma relidinha aqui, não sem prestar atenção na sua fala, mas nesse segundo parágrafo dessa parte final, em que a gente observa que a ideia central aí do Dr. Bezerra de Menezes é dizer para nós o seguinte: olha, Jesus, caminho, verdade e vida, Kardec, né? Todos esses trouxeram para nós informações, para nós espíritas, nós enquanto espíritas, e aí depois nós vamos ver o quanto isso se estende, que vão nos propiciar, eles falam, consubstanciam, quer dizer, insofismavelmente, sem sombra de dúvida, a chave bendita de acesso ao Todo-Poderoso. Então, é o caminho, é a chave para que a gente caminhe em direção ao Criador, para que a gente faça a nossa caminhada, a nossa ida de encontro ao Criador. E isso é extremamente importante. Veja, o incentivo é sempre no sentido da gente buscar o conhecimento, ampliar a nossa capacidade intelectiva para que nós possamos, então, como disse, se não me engano, Emmanuel, estender as 2 asas para voar para o Criador. Quem pega mais daí? Tem mais alguém? Eu queria só aproveitar um instante. Marcelo, sumiu a sua voz. Tem a Jaqueline e Dona Regina. Legal. Marcelo, você está sem som. Marcelo congelou. Jaque, ativa teu som. Oi, estão me vendo? Voltei? Agora, começa você de novo, congelou. então, congelou. Ok. Um amigo nosso que é lá da Paraíba do Sul, né? Ele diz para a gente, chamado João Rocha, que, na verdade, quando Cristo faz essa proposta, né? O caminho, conhecereis a verdade, ela vos libertará, que a verdade intrínseca éramos a verdade nossa, era quando a gente se conhece, a gente consegue reprogramar o caminho. Que o Evangelho tão somente funciona, não menosprezando, mas que o Evangelho é a grande bússola, mas que se eu não me conheço como caminho interior, eu também não faço essa caminhada. É fato. Entendeu? É fato, é fato. Vamos lá, o próximo. Jaque. Meu comentário no sentido de... Qual o trecho? Não vou ressaltar nenhuma passagem. Eu quero só fazer um link com o estudo que nós fizemos na segunda-feira. Essa didática que ele usou nessa página, né?
E eu lembrei de quando, no trecho em que eu falava, que a nossa criação de simples e ignorante, né? E aí, logo no início do texto, ele fala que nós não tínhamos todas as informações, né? Não, mais ou menos falando com as minhas palavras, né? Não tínhamos ainda o conhecimento necessário, né? E vem como um processo, uma progressão que a gente vem adquirindo, né? À medida que a gente vai reencarnando. Então, as sucessivas reencarnações vão nos dando a vivência, a experiência, ainda sem conhecimento, né, da verdadeira vida espiritual. Por exemplo, eu, enquanto católica, que eu passei alguns anos da minha vida, e eu já tive a oportunidade de comentar, eu não ouvia falar em doutrina espírita, né? O que eu conhecia era de centro espírita enquanto religiões afro, de matrizes afros, né? Então, Umbanda, Candomblé, e eu não tinha informações sobre isso. E, enquanto jovem, não procurava saber, não tinha essa curiosidade. Era impressionante, assim, depois que eu conheci a doutrina espírita, falei, meu Deus, onde é que estava tudo isso que eu não ouvia falar? Porque na Igreja Católica eu tinha informações muito da nossa vivência, sim, mas sem pensar, né, no outro lado da vida. Não conversava sobre isso, sobre espírito, sobre nós enquanto individualidade, enquanto espírito. E eu lendo essa página, eu vim pensando nessa nossa condição, né? Sem saber desse outro lado, mas que a doutrina vem trazer essas informações. Quer dizer, num determinado momento da minha vida, eu encontrei, né? Eu recebi essas informações, e aí ele fala muito na necessidade da gente se aprofundar, né? Ele fala, quando não somente leitura, mas interpretação fecunda. Eu acho que o nosso estudo ao longo da nossa vida, né? E aí eu lembrei também de Divaldo, já estudei, não, já li o Livro dos Espíritos, agora você vai estudar. Então, assim, a gente acaba necessitando, né, de realmente absorver da melhor maneira possível para poder um dia aplicar, porque a gente ainda não está nessa condição de espírito consciente, penso eu, porque a gente está muito Marcelo falou isso, superficialidade, e talvez a gente ainda não tenha essa consciência plena do que realmente a gente precisa, né, agir, de como a gente tem que agir e fazer. Nós precisamos, fica muito claro aí na fala, na lição do Dr. Bezerra de Menezes, a necessidade de se buscar o conhecimento, de se ampliar o conhecimento, para que a gente possa caminhar, seguir na direção do progresso, da evolução. Você falou de quando você andava lá pelo catolicismo e não tinha informações a respeito disso. Mas a informação vai nos chegando e nós vamos assimilando essas informações na medida que a gente vai caminhando, pesquisando, investigando, se relacionando com as outras pessoas, porque foi através, você já me falou, de uma relação com outras pessoas que você chegou até a doutrina. Então, Papai do Céu vai nos mostrando o caminho, vai nos guiando pelo caminho, na medida que a gente vai adquirindo condições para tal. Agora, dona Regina? É mesmo? Olha, essa aluna aqui não fixou nenhum parágrafo, não. Eu fiz em termos gerais. Ótimo. O que eu li muitas vezes, achei o texto, agradeço a Bezerra e ao seu Júlio que escolheu o texto. Olha só, não foi eu que escolhi, sabe por quê? Foi muita intuição para esse trabalho. Foi então, uma intuição muito grande. Você aceitou a intuição, parabéns. O que me caiu assim muito no coração foi quando ele, no final, disse assim: estudar, meus filhos, é viver. É viver, exato. Então, quando ele fala esse é viver, é a vida real nossa. É a vida espiritual que eles nos chamam, né? Vamos viver. Então, o que a gente começa a pensar
que a gente vive num terreno diversificado de trocas, né? E integração de almas, num meio social, num meio cultural, em que nós precisamos realmente viver a nossa vida real, para que nós possamos passar para esse envolvimento aí social aquilo que a doutrina precisa, que cada um de nós, através de atitudes e ações, nós espargimos conhecimentos. Então, eu dei assim uma passeada e fiquei prestando atenção, não sei nem se eu estou dentro aí mesmo, mas assim que me veio também à memória, que nós temos, né, a vida material e temos a vida espiritual. Na vida material, nós corremos para as coisas que nos agradam, para as coisas necessárias do dia a dia. E junto nós precisamos também estar agarradinho à vida espiritual. Obrigado. Para que possamos exemplificar aquilo que a gente estuda e aprende. Que eu achei muito importante, porque como nós estudamos nas escolas da Terra para aprendermos a viver no mundo, nos é necessário que aprendamos, estudemos a doutrina espírita para nos desenvolver para o mundo espiritual. E quando o seu Júlio falou aí, amai-vos e instruí-vos, foi muito certinho também, porque quando a gente vive em sociedade, a gente vai aprender primeiro a amar. Porque quando a gente ama, aquilo que a gente vai passar a instruir o outro, a ajudar o outro, a fazer com que o outro penetre nessa vida espiritual, a gente o fará com amor. Então, desta forma, estudando o lado que a gente não pode viver sem ele, que é o material, que nós também precisamos crescer na nossa vida do dia a dia, o espiritual vai nos ampliando o conhecimento, vai nos libertando de certas amarras que às vezes impregnamos no nosso eu e fazendo-nos enxergar um horizonte com luz, contribuindo para a nossa ascensão espiritual, mas a ascensão espiritual também do nosso orbe. Então, quando ele diz estudar é viver, então nós precisamos nos perguntar: queremos viver em abundância? Queremos viver a doutrina espírita, que é uma joia rara, é uma pérola que nos foi dada para que nós possamos ser a luz do mundo e que possamos ser o sal da terra? Não importa a luz que sejamos, não importa o sal que sejamos, mas que sejamos, que hoje nós possamos entender que o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos traçando roteiros para colaborarmos com nossa evolução, a evolução de todos e todos de um. Nós estamos nesse comprometimento. Nós nos comprometemos. E essa mensagem de Bezerra nos toca o coração. Ele vem nos mostrar que esse caminho, essa verdade e a vida, nós estamos juntos, unidos nessa tarefa. Então, eu fiquei muito feliz e quero, junto com vocês, ter essa vida abundante, ampliar conhecimento, nos libertar de amarras, mas nos abraçarmos, unirmos mãos e corações e dizer: a luz se fará, o sal da terra trará uma experiência para muitos que estão necessitados. Esse eu não sei se eu saí fora ou se foi meu entendimento da mensagem. Dona Maria Regina está sempre muito dentro. Eu agradeço muito a senhora. Se a senhora me permite, eu faria assim traria
um breve complemento, né? Me parece que a ideia central dessa frase de Bezerra, estudar é viver, ele fala para nós, ele está nos mostrando, ele está chamando a nossa atenção que o conhecimento dilata a nossa visão de mundo, o conhecimento dilata a nossa compreensão da dinâmica da vida. E aí a gente começa a ter uma visão, um comportamento, Marcelo falou muito de comportamento, mas uma postura diferente diante da vida, diante do semelhante, porque o conhecimento nos faculta isso. Tem mais alguém na fila, Patrícia? Tem. Era a Carminha, mas acho que ela desistiu. Agora é o André e depois a Tereza. Gente, eu quero começar o nosso estudo. Deu abertura, olha aí. Ó. André e Tereza, sejam breves. Constantinho, eu tenho a intuição que não vai dar para acabar hoje. Não vai não. Vai ter que ter mas eu tenho que acabar na próxima. Então eu preciso começar hoje. Eu pensei que você já tivesse começado. Nós começamos, mas nós estamos ainda na mensagem inicial, né, preambular, para começar o trabalho. Ele botou 2 minutos para cada, mas ele não reforçou que eram 2 minutos para cada um falar. Né? É a indisciplina desse povo, entendeu? Olha, o indisciplinado vai passar um bom tempo no umbral, hein? Vocês é que sabem. Eu falei 1 minuto. Vai, André e Tereza ou Tereza e André? André e Tereza. Vamos lá, breves. Ativa seu som, André, você está sem som. Sempre me questionava muito, porque a doutrina espírita ela esclarece, responde os nossos porquês, a lógica. E uma das passagens que sempre, antigamente, eu questionava bastante era justamente essa passagem que a Tereza citou, do Cristo ali entre os 2 ladrões. E os nossos irmãos evangélicos, eles usam muito essa passagem também por conta do perdão, né, que basta você aceitar Jesus, e cita o exemplo daquele ladrão que ali aceitou naquele momento, e Jesus disse que naquele momento, em verdade, vou dizer que hoje mesmo está no paraíso, e a gente levanta essa bandeira, porque dentro da doutrina espírita a gente sabe que não é assim que se processa. E questionaram a Divaldo também, e ele esclareceu que ali foi um erro de pontuação. E aí eu gostaria de trazer para nós, porque de repente todos sabem, mas de repente, se todos não sabemos, vamos saber agora, porque para mim foi muito esclarecedor. Porque na realidade, quando Jesus falou, né, em verdade, hoje, ou seja, estou te dizendo agora, meu filho. Em verdade, eu estou te dizendo, então, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não disse quando. Ele quis dizer, em verdade, digo para você, né? Você um dia vai estar comigo no paraíso, né? Então, esse contexto, Divaldo trouxe esse esclarecimento e eu achei divino e estou compartilhando com vocês. Muito obrigado, André. Vamos lá, Tereza. Brevidade. Na verdade, eu só queria, né, citar a Joana, né, porque a gente acaba estudando mais, já que a gente não está indo ao centro, e na série psicológica de Joana, que a Mansão editou vários vídeos, né, ela fala que, ela coloca para a gente que devemos fazer mudanças internas, como autoconhecimento, meditação, e trabalhar essas mudanças, né? Essas mudanças de nossas atitudes, porque com isso nós vamos mudar os nossos velhos paradigmas, né? Os nossos velhos modelos. Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia com o nosso trabalho dessa noite. Tem mais alguém? Não, né? Então, vou fechar o microfone geral. Não tem não, né? Não. Então, meus irmãos, vocês viram, nós começamos falando desse incentivo, na verdade, nem um incentivo, mas dessa imposição que os espíritos vêm colocando para nós, de que nós devemos estudar, nós devemos nos amar,
ampliar o nosso conhecimento, ampliar a nossa visão de mundo. O conhecimento vai nos dar essa amplitude, essa visão mais ampla. Bom, então vamos lá. Então, todos que me conhecem sabem que eu primo, né, pela produção de conhecimento. Né? A gente não pode simplesmente estudar por estudar, ler por ler. Não, nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, nós precisamos dilatar a nossa compreensão. Bom, não vou mais ligar para isso, não, porque ele está me dando uma coça aqui. Dilatar a nossa compreensão, né? Por exemplo, em nossas reuniões mediúnicas, né? A gente sempre, a cada mês, nós avaliamos as comunicações que nós recebemos, sempre na busca do conhecimento. Né? E a nossa doutrina espírita ela é uma doutrina filosófica com base científica. Veja, uma doutrina filosófica com base científica, como foi dito aí por alguns. Portanto, a pesquisa, a investigação, a busca do conhecimento, enfim, deve ser ou deverá ser sempre o combustível do espírita. Não é? O conhecimento é a chave que abre um sem números de portas. Alguém discorda disso? Quem concorda, levanta o dedo. Vocês concordam que o conhecimento é a chave que abre um sem número de portas? Eu não estou vendo, Patrícia, esse pessoal está levantando o dedo. Eu só estou vendo 4, porque está compartilhado, eu só vejo 4 pessoas. Dá para ver todo mundo. Então a gente precisa, para a gente começar o nosso estudo, vamos precisar saber, eu vou tirar o que é, né? O que é produção de conhecimento? Só para a gente começar. A Carminha está com a mão levantada, tá? Já vou te dar a palavra, Carmen. Então, o que é produzir conhecimento? Olha só, isso são conceitos que eu capturei na internet, tá, gente? Para ilustrar o nosso estudo, para que a gente fixe melhor a informação. O que é produzir conhecimento? É uma atividade transformadora. Transforma a natureza, a realidade, e transforma o homem enquanto produtor deste conhecimento. Olha que interessante. Então, produzir conhecimento é uma atividade transformadora. O nosso propósito aqui, hoje, com esse nosso estudo, é exatamente esse. Quando nós nos propomos a uma mudança de paradigma, é buscando trazer informações que nos leve a essa mudança de paradigma. Esse é onde nós queremos chegar. E aí, Aristóteles, ele diz para nós que o conhecimento deve ter uma justificativa lógica. Tá certo? Então, aquilo que a gente vai tratar aqui no nosso estudo, nós vamos buscar fundamentos na doutrina e em outros estudos, em outros saberes, mas para que tenha essa justificativa lógica. Aristóteles nos diz mais: os princípios devem ser sustentados por argumentos verdadeiros. E nós vamos buscar isso. A nossa discussão vai ser sempre nesse sentido. Vocês vão me ajudar nesse sentido, para que a gente possa, então, lá no final, ver se a gente consegue essa nossa mudança de paradigma. E a ciência deve produzir conhecimento fiel à realidade. Então, se nós estamos investigando, se a base dessa nossa investigação é a doutrina espírita, que é uma doutrina filosófica com base científica, né? E consequências morais, nós vamos ver isso também. Então, nós estamos buscando conhecimento fiel à realidade. Então, dito isto, a gente vai chegar à conclusão, vê lá. Espera aí que eu passei. Que o conhecimento nos conduz à sabedoria. O primeiro nos fornece os meios para viver. A segunda nos dá a razão de viver. Todos estão de acordo também com essa colocação nossa? Vem, Patrícia, vai me informando aí como é que está o comportamento desse povo. O compartilhamento eu não vejo todo mundo, não. Ah, positivo, é isso mesmo.
Mas nós estamos de acordo? Aí quem pode só dizer que sim ou não em nome de todos aí. O conhecimento nos conduz à sabedoria. O primeiro nos fornece os meios para viver. A segunda nos dá a razão. Eu vou abrir, então, agora para a Carmen, que a Carmen queria comentar alguma coisa, né? E aí depois a gente continua. Carmen, ativa teu som. Essa última frase aí já deu até uma melhorada, mas o que eu queria falar é que nós pulamos... Não, então melhora, Carmen. A gente está aqui para trocar. Nós pulamos coisas importantes do texto do Dr. Bezerra. Uma das coisas que ele diz que estudar vai muito além de ler, isso é tranquilo, todo mundo sabe, mas vai muito além também da interpretação fértil, ou seja, por mais que a nossa interpretação seja fecunda, produtiva, criativa, estudar é mais do que isso. Estudar, eu estou achando que estudar vai além só de adquirir conhecimento, entendeu? Porque ele fala assim, que estudar é sensibilizar a alma. Exato. O que que eu aprendi, o que eu tirei disso daí? Sensibilizar a alma é abrir o coração para essa mudança de paradigma. Ele fala num determinado trecho lá, Carmen, que a humanidade chegou no ápice. Assim, olha, Carmen, veja se você entendeu da maneira que eu entendi essa sua fala. É internalizar o conhecimento de modo que sensibilize a alma. Quando você colocou a sabedoria, aí já deu uma clareada. Porque estudar é isso, é trazer daqui para a emoção. Né? Sensibilizar a alma é isso, é trazer o conhecimento para a emoção, ou seja, é transformar-se, levar a informação, transformar-nos a partir da informação. A informação, transformar-se em saber, sabedoria, né? Sabedoria, isso. E sabedoria, diz alguém que eu não sei quem é a aplicação do conhecimento adquirido. Sábio não é aquele só que armazena conhecimento, é aquele que aplica à vida o conhecimento adquirido. Esse é o sábio. Então, essa é a nossa grande proposta para o nosso estudo, né? Caminhar, ampliar, dilatar, internalizar, trazer para o sentimento, transformar em sabedoria e aí sim poder promover uma mudança de paradigma. Tomara que nós consigamos. Eu acho que nós vamos conseguir, porque a colaboração está muito boa, né? A participação de todos está sendo muito enriquecedora. E isso é muito interessante. Vamos começar. Tem mais alguém? Não, né? Marcelo. Marcelo, fale-nos, Marcelo. Eu ia dizer, mas a Carmen foi oportuna, que o conhecimento não leva à sabedoria. Interessante, né? O conhecimento basicamente indica o caminho, mas só quem caminha por ele atinge sabedoria, porque o conhecimento, por exemplo, nós temos companheiros que são médicos, né, pneumologistas e que fumam. Eles têm o conhecimento, mas não se desenvolve a sabedoria a não ser que seja aplicado. Então, por exemplo, nós espíritas, com respeito a todas as outras religiões, detemos conhecimentos muito mais avançados que determinados companheiros. Porém, isso não nos torna nada em melhor, apenas nos torna pessoas mais avisadas. Acreditar na reencarnação não nos torna melhor, nos torna mais avisado. O que a gente faz com esse conhecimento é que nos torna. Então, eu, quando estudando, né, conhecimento é uma bússola indicadora, mas você precisa caminhar pelo caminho para poder atingir essa sabedoria. É uma construção. Muito bem lançado, né? Muitas vezes nós temos o conhecimento, temos a informação, mas nós não, como o Marcelo falou, não nos conduzimos de acordo com aquela informação que nós possuímos. Não é isso? É muito interessante, está sendo muito enriquecedor. Vocês me avisem quando chegar a hora de parar. Então, vamos começar a entrar agora num outro processo. Dito isto, nós vamos ver que... Eu não quero te assustar, não, mas você já viu a hora? Eu não. 9h21. O que significa dizer? Que está na hora de parar? E nós vamos ter que continuar na semana que vem.
Então, a Janaína ainda quer falar. Eu sugiro que você deixe ela falar e a gente prossegue de semana que vem. Então, a gente pode, só para a gente começar a trazer tudo que a gente falou até agora para dentro da condução do nosso estudo, fechar só esse slide, que é só uma leitura de 3 ou 4 parágrafos, rapidamente, e aí a gente encerra por hoje, e aí a Janaína fala, e a gente, então, suspende o trabalho, tá certo? Caibar Sutton, no livro que eu deixei aqui até para mostrar para vocês devem conhecer, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, conhecem, não? Uhum. Ele diz para nós o seguinte, que a religião não consiste num amálgama de dogmas e na proclamação de mistérios. A religião é parte da verdade que se concede aos que a procuram e lhes é dada de acordo com o seu grau de elevação moral. Parte da verdade, né? Então, nós vamos lá buscar, conhecer, nós estamos buscando, né, para produzir um conhecimento, para a gente entender melhor essa questão da religião. Ele nos fala mais. O conhecimento da religião cresce nas almas na proporção do progresso moral e espiritual de cada uma. E ele encerra falando aqui uma coisa interessante, né? Eu até grifei. Como acontece com a aquisição de quaisquer ramificação do saber, a religião não prescinde do estudo, da análise e do livre exame. Então, para nós nos situarmos bem dentro da nossa doutrina, de maneira a investigar e produzir conhecimento, internalizar esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria, conduzir-se, como disse Marcelo, como disse a Carmen, pelos caminhos que o conhecimento nos conduz, nós vamos ter que entender que a nossa doutrina não prescinde do estudo, da análise e do livre exame. Livre exame, não é? Um pensamento, uma compreensão, uma interpretação. E quando a gente interpreta, quando a gente caminha por aí juntos, nós vamos ver daqui, de repente, no próximo slide, então, na semana que vem, quando nós estivermos vendo ali o conceito de paradigma, nós vamos construir um paradigma, né? Com o conhecimento que nós pretendemos desenvolver. Construir esse paradigma para que a gente possa, então, trazendo para o conhecimento que já tem, para as informações que nós já temos, promover essa mudança que a gente quer propor ao final dos trabalhos. Então, vamos descompartilhar, né? E dar a palavra a quem quiser aí fazer um fechamento por hoje, e eu já estou preocupado com o próximo encontro, que eu não sei como vai estar a minha vida. Então, vamos lá, descompartilhar. A Janaína é a primeira, né, que quer trazer aí umas informações. É isso? Isso. Pronto, olha aí nós aí, que beleza. E 42 no bate-papo. Como vocês fizeram fofoca, hein? Agora que eu estou vendo aqui, 42 mensagens no bate-papo. Vamos lá, gente. Eu queria lembrar 2 frases aí que eu ouvi. Atividade transformadora foi uma das falas do Marcelo. E eu lembrei que essa atividade transformadora, o conhecimento... É a produção de conhecimento, né? É o conceito da produção de conhecimento. Exatamente. É a verdadeira alquimia que nós viemos fazer conosco, né? E essa coisa do conhecimento é o que nos torna mais responsáveis, porque, inclusive, eu tenho uma irmã, que eu quis dar a ela o Livro dos Espíritos, aí ela disse assim para mim, eu não quero não. Ué, mas por que você não quer? Porque senão eu vou ser responsável, eu vou ser mais... eu vou ter que agir conforme as leis que estão no livro, que eu sei que esse livro é cheio de leis.
Eu falei assim, mas muito lhe será cobrado por aquele que muito foi dado. Então, eu estou te dando, você está rejeitando, você vai ser cobrado do mesmo jeito. Então, assim, querendo ou não, o conhecimento chega e a gente abraçando ou não, nós seremos cobrados por nós mesmos. É aí que entra a nossa misericórdia ou a nossa caridade com a gente mesmo, né? Sabendo que cada um tem o seu nível de entendimento, de conhecimento, de crescimento espiritual, que eu também não podia obrigá-la a aceitar o livro, né? Então, é onde eu juntei essas frases todas para dizer que a gente também não tem que se chibatar, se magoar, se maltratar, porque nós ainda não estamos, talvez, ainda no grau de ler, ler, ler e não apreender como deveríamos, não introjetar, né? Todo esse conhecimento, porque eu tenho uma amiga que, inclusive, diz assim, caramba, Jana, eu já me peguei errando a mesma coisa que eu erro sempre. Eu disse, que bom, porque agora você está se pegando, está conscientizando-se de que está errando. Acalma o coração, porque você ainda vai errar muito, mas vai chegar um momento que vai sair nos poros a compreensão e você vai, não quero mais. Jana, você começou falando uma coisa interessante, né, das pessoas que rejeitam a informação. E aí, quando você falava, eu lembrei lá do início da mensagem de Bezerra. Ele diz que nós já estamos em condições. O nosso acervo é para ser trabalhado. Nós já temos condições de assimilar o conhecimento. Isso, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, o conhecimento vem. Seja por um livro que você encontra no caminho, no ônibus que alguém deixou, ou seja por uma irmã que desavisadamente vai te dar um livro para você ler. A gente está sempre pronto, era isso que eu queria trazer. Marcelo levantou a mão. Marcelo Berlim. Olha a nossa hora, hein? Serei sucinto. Eu costumo dizer lá na nossa casa, lá, que nós que estamos reencarnados nesse momento, que passa o nosso planeta, somos espíritos completamente em condições e espíritos que foram preparados e que se voluntariaram para estar nesse momento. E que a gente não esqueça que o nosso motivo para a gente ter reencarnado é para a gente estar podendo ajudar, avançar. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, se a gente, não importa que outros fizeram mais, importa que a boa vontade esteja nas nossas mãos, não só no nosso cérebro. Esse é o momento. Então, se estamos aqui, está na hora certa e que a gente possa estar fazendo a diferença. Como o Júlio também disse sobre a mensagem logo inicial, que Bezerra fala, nós somos a ferramenta adequada. Precisamos apenas estar de acordo com o Evangelho do Cristo. Aí fica mais fácil. Marcelo, foi interessante uma fala sua, não posso nem falar muito para não antecipar lá a conclusão do nosso estudo, mas você trouxe uma questão bastante interessante, porque nós vamos chegar à conclusão, eu espero que cheguemos de fato, de que, por um lado, por um viés, nós somos os trabalhadores da última hora. Mas nós vamos perceber que, por um outro viés, por um outro ângulo, por uma outra análise, nós estamos trabalhando na base, nós estamos trabalhando no alicerce. Quando nós chegarmos lá, e você há de se lembrar e há de trazer novamente essa fala para a gente enriquecer mais, então, o nosso estudo. Gente... Quero chegar nisso. Não quero chegar nisso. Olha lá, vocês estão vendo a Patrícia? Ela é assim. Então, a gente tem que encerrar por hoje. Eu estou aqui lamentando profundamente, porque a vontade era continuar. Mas eu queria que nós analisássemos a página inicial de Bezerra como nós analisamos. Né? Então, acho que foi muito legal, muito proveitoso. Sou muito grato aos enriquecimentos que nós recebemos
por conta aí do nosso estudo da noite. E nós podemos, inclusive, já que nós já conhecemos mais ou menos o rumo da prosa, né, preparar mais alguma coisa para a gente continuar enriquecendo na semana que vem, já que não teve jeito de caminhar muito hoje. Quer dizer, caminhamos bem, mas vamos precisar caminhar um pouco mais na semana que vem. Tá certo? Tenho dito. A palavra é de vocês. É piquetar, tá com vocês aí. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, que neste momento, aquele Jesus de olhos tão lindos, mãos tão amigas, de coração puro, possa estar com cada um de nós. Que Ele possa enviar também seus mensageiros, os amigos espirituais, para que possa estar neste momento junto a Larose, a tia, aos outros parentes e aos 2 irmãos que partiram para a pátria espiritual. Que eles possam serem acolhidos, como todos nós somos, independente do que somos, do que fazemos, do que fizemos, de como fomos, como saímos deste mundo para o mundo espiritual. Que os mensageiros, os companheiros, os trabalhadores, que Maria, Mãe Santíssima, Jesus e Deus nosso Pai, possa acolher neste momento essas 2 pessoas, por ter desencarnado hoje e a outra que já estava à espera. Que eles possam ter tido uma passagem tranquila e que sem sofrimento possam despertar para um novo momento em suas vidas. Sabemos que ainda é muito cedo e que haverá todo o preparo para que eles possam, no momento certo, despertar da forma certa. E assim também deixando aqueles aqui que estão com o coração partido, os olhos lacrimejados, os sofridos, Senhor, para que possa abraçar cada um, possa levar a esperança, consolar, acolher, colocar no colo, enxugar as lágrimas e aliviar as dores. Queremos agradecer neste momento por este grupo tão querido. Eu agradeço especialmente por pertencer a este grupo, a estes amigos aqui encarnados, que sabemos que não é à toa, e por esses estudos, Senhor, que são feitos aqui. Aprendemos tanto e nos sentimos tão especiais. Obrigada, meu Deus, por estas oportunidades, obrigada por estes momentos, que nós possamos sermos felizes, termos esse conhecimento e podermos passar, Senhor, da melhor forma possível, dentro daquilo que nós já sabemos e daquilo que podemos, da forma que podemos. Esteja com cada um de nós, no decorrer da semana, em nossas atividades, nosso dia a dia, em nossas perturbações, em nossos problemas, nossas alegrias. Senhor, nos dê uma boa noite de sono, nós possamos nos encontrar para o trabalho espiritual, de acordo com a sua vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Assim seja. Agradecemos, Rosiane, também, né, essa felicidade de ter encontrado todos vocês, né, de Petrópolis, essa pandemia mesmo em todo o planeta, numa energia de tristeza e dor, né, muitas pessoas passando por desencarne, mas fez com que conhecêssemos, né, se não fosse assim, talvez não tivesse a oportunidade de conhecer vocês, Janaína, Fabrício, Dona Maria Regina e as outras que já compartilharam. Você pode ter certeza que faz parte já do nosso grupo
E o nosso coração aqui fica muito feliz por ter recebido você.